Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou professor de literatura de vocês e estamos aqui mais uma semana para nossa aulinha. Gente, calma, não me matem. Eu sei que eu falei que iam ser só mais duas aulas sobre análise literária, mas eu esqueci que eu tinha que falar do Machado de Assis, gente. Eu esqueci completamente, então me perdoem. Daí, eu já deixei prontas as duas aulinhas sobre o Eça de Queiroz, então eu vou mandar essa do Machado no meio, para vocês ficarem só assim, literatura portuguesa. Mandei o Machado no meio, então. Semana passada foi a aula sobre a Cidade das Serras, essa falaremos de Quincas Borba, do Machado, e a próxima vai ser sobre a Relíquia do Essa, que daí essa sim vai ser a última aula sobre análise literária e, certo? Vão ser só essas últimas três. Depois disso, a gente já volta com teoria da literatura. Eu vou falar sobre os movimentos que antecederam o modernismo no Brasil. Tudo bem? No Brasil e em Portugal também, que eu gosto muito do modernismo lá, mas enfim, é, não vamos estender, porque a aula hoje é sobre Quincas Borba, do Machado de Assis. Esse exemplar que eu tenho é o mais antiguinho, mas é de uma coleção que eu ganhei um tempinho atrás, que eu quero completar, que esses livrinhos de capinha verde tão simpático, sabe? Ele é bem antiguinho, mas eu não li esse exemplar aqui. Esse aqui eu só tenho realmente por gosto. O que eu li é o que está no domínio público, certo? E, gente, eu já falei para vocês, o livro no domínio público, ele não tem... Porque livro, né, gente, tem essa formatação aqui, os capítulos, o espaço, a página é menor, certo? O tamanho da página é menor, o jeito que o texto é arranjado nela também é diferente. E no domínio público não é assim, é só o texto corrido, batidão, então ele realmente tem o tamanho que o livro tem, certo? E daí vale a pena vocês lerem por lá. Certo? Se vocês, inclusive, quiserem, tem umas outras versões mais atualizadas, em que eles colocam várias notas de rodapé explicando as linguagens, porque é um livro do século XIX. Ainda que seja uma linguagem mais fácil do que a do Essa, por exemplo, porque tanto por ser um livro de Portugal, com umas outras gírias, com outras expressões, o do Machado é um pouco mais próximo da gente, mas mesmo assim ainda é temporalmente distante. Então, se vocês quiserem optarem por essas edições novas, a Martin Claret faz várias assim, com várias notas explicativas, com uma introdução muito boa, para vocês entenderem a obra, vale a pena também. Mas já vamos partir para a nossa análise de hoje sobre esse romance muito legal do Machado, certo? Como eu falei, esse livro foi escrito pelo Machado de Assis, ele foi publicado, gente, no formato de folhetim, porque nessa época era muito caro você publicar um livro. Então, assim como os livros do romantismo que eu falei para vocês, esse também foi. Cada capítulo era publicado numa revista, certo? Que o Machado enviava para publicação, e demorou uns anos, assim. O último capítulo, a finalização do livro, foi em 1891, por isso que essa é a data que fica, mas foi de 1800 e pouquinho até 1891, foi assim, uns anos aí em que o Machado foi escrevendo e publicando esses capítulos soltos que depois foram reunidos, certo? É um romance realista, porque estamos no momento do realismo no Brasil, certo? Ou seja, a gente tem que imaginar que vai ter um modo objetivo e crítico de enxergar a realidade, certo? E o Machado vai olhar para aquela pequena burguesia carioca que estava ali naquele momento, certo? Essa tríade principal, que são essa tríade dos três principais romances realistas do Machado, que é o Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Quincas Borba, falam sobre isso exatamente, sobre essa crítica da pequena burguesia carioca, de como eram as relações dela, certo? E que também reflete uma crítica mais ampla sobre o Brasil, de um modo geral, certo? E os livros do Machado, gente, são sempre repletos de ironia. Pensem nisso. O leitor de Machado tem que ser um leitor muito perspicaz, certo? Porque o narrador também o é. Então a gente tem que ter muita, muita, muita atenção ao ler Machado de Assis. Tudo bem? Eu vou falar disso mais adiante quando eu for falar sobre as categorias da narrativa dentro desse livro, certo? Fazer uma análise mais assim formalzinha. E um detalhe que eu preciso falar para vocês: o Quincas Borba, ele é um personagem do Memórias Póstumas. Nossa, professor. Sim, Memórias Póstumas é o livro, inclusive, que abre o realismo no Brasil e é o primeiro dos livros realistas do Machado. Então lá ele conta desse defunto autor, Brás Cubas, que vai. O cara tá morto, ele é um defunto autor que vai rememorar a vida dele, ele vai relembrar tudo o que aconteceu e tal, vai falar sobre isso. Em um determinado momento da narrativa, o Brás Cubas encontra com o Quincas. Quincas Borba era um filósofo, assim, desses bem loucão e tal. E ele encontra, certo? Eles têm esse episódio e tal deles. E só isso, ele passa pela vida do Brás Cubas e esse personagem ganha um spin-off. Vocês acham que é só a série da Netflix que tem spin-off? Só filme da Disney? Ó, lá no século XIX, Machado já estava fazendo spin-off. Porque essa personagem que faz parte do Brás Cubas ganha um livro próprio aqui, publicado quase uns 10 anos depois do Memórias, certo?
Então, isso é um detalhe interessante, só que também é importante notar que o Quincas não é o personagem principal desse livro, ainda que a obra tenha como título seu nome, ele não é o protagonista. O protagonista aqui é uma outra pessoa que eu vou contar agora para vocês desse pequeno resuminho que eu vou fazer do enredo. Gente, essas são 3 imagens que eu peguei do blog de um menino que fez umas ilustrações de várias obras do Machado, e só para ilustrar, só para vocês entenderem, conforme eu for falando, for resumindo a história, vocês vão conseguir associar essas 3 imagens, certo? O nosso protagonista é o Pedro Rubião, é um homem que mora no interior de Minas Gerais, na cidade de Barbacena, e ele é professor de primário, professor de crianças pequenininhas, certo? E ele era, gente, como ele tinha uma condição que é a mesma de muitos professores no Brasil até hoje. Ele era mal pago, ele era pobre, ele tinha uma situação de vida difícil, porque infelizmente ele não era um profissional valorizado, como muitos professores hoje em dia no Brasil não são, eles têm péssimas condições de trabalho, enfim. Mas nesse momento, o Rubião era um homem pobre, que trabalhava como professor. E daí chega na cidade de Barbacena o filósofo Quincas Borba, que era um velho louco. Isso que o Quincas era, gente, um velho louco. Só que a diferença dele e dos velhos loucos que a gente encontra aqui pelo nosso bairro é que o Quincas era rico. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha recebido uma herança, ele era milionário, ele tinha posses e tudo mais, e empresa, ele era muito rico. E daí, né, o Rubião realmente gosta do Quincas, né? Ele simpatiza com o Quincas, assim, tem uma amizade. Só que como ele sabe que o Quincas tem dinheiro, ele fala assim, que custa eu puxar o saco dele um pouquinho, né? Pra ver se eu ganho uma coisa de herança. Eu já gostei dele, vou só puxar um saco um pouquinho. E daí o Quincas, ele vira meio que enfermeiro do... Quincas não, perdão. O Rubião meio que vira enfermeiro do Quincas nos últimos anos de vida dele. Ele fica lá o tempo todo cuidando dele, se dedica mesmo a ele. E ele é recompensado. O Quincas deixa toda a herança dele pro Rubião. Ele é o herdeiro universal. Ele é o único. Tudo é dele. Toda a fortuna dele é dele. Então, do dia para noite, o Rubião vira milionário, porque o Quincas tinha muitas posses. Daí o Rubião fica, me dei bem na vida, deu tudo certo para mim. Daí ele fala assim, não vou ficar aqui, né, nessa cidade velha, vou pro Rio de Janeiro. Já tava esquecendo de falar isso. Uma coisa muito interessante. O Rubião ganha a herança, todas as posses do Quincas, todo o dinheiro que ele tinha, e o cachorro. Ele também recebe a função de cuidar do cachorro do Quincas Barba, que, ironicamente, também se chama Quincas Barba. Inclusive, tem até gente que especular, será que o nome do romance é do Quincas homem ou do Quincas cachorro? Porque o cachorro, gente, simboliza uma coisa muito importante da narrativa. De todas as figuras que o Rubião encontra ao longo da narrativa dele, da vida dele, desse momento da vida dele, que está descrito no livro, todas as pessoas que ele encontra, todas as figuras, a única que tem sentimentos sinceros por ele é o cachorro, certo? Porque aqui na primeira imagem, a única figura que realmente tem sentimento verdadeiro e honesto por ele é o cachorro, que é né, lógico, né, que o Quincas o Rubião é o dono desse cachorro, então ele né, tem essa admiração de cachorro e dono. Mas ele é o único personagem, todas as outras que ele encontra só se aproveitam dele, certo? Porque ele fala assim, né? Rico, fala, vou deixar Minas Gerais, sair aqui do interior, vou para a capital. Que no momento a capital do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro, certo? A gente está no finais do século XIX, tem que lembrar disso. Era Rio de Janeiro, então ele vai para lá. E lá ele encontra o casal Palha, que é a Sofia e o Cristiano Palha. E daí a Sofia meio que fica flertando com ele, ela é uma mulher casada, mas ele fala assim, ela tá flertando comigo. E eles começam a ter uma relação de amizade, ele e esse casal. E ele empresta dinheiro pro marido dela e tal, só que ele fica muito apaixonado pela Sofia. E daí, até que um momento ele se declara e ela fala, mano, você tá louco? Nós é só amigo. E daí ele, né, fica muito desiludido, ele quer ir embora da cidade, a Sofia conta pro marido, só que o marido fala assim, minha filha, sem condições, esse homem aí já emprestou dinheiro para mim, eu preciso mais do dinheiro dele, não vou brigar com ele, e tal. O marido dela, inclusive, convence o Rubião a não deixar a cidade do Rio de Janeiro. Ele e um outro amigo político deles lá, que inclusive também pegava dinheiro com o Rubião, convencem ele a ficar na cidade e tal. E ele acaba ficando, né? Daí, inclusive, vira sócio da empresa do Cristiano e tal. E ele continua sendo muito amigo deles, frequentam o mesmo ciclo de amizade, tem o mesmo ciclo social e tal. E isso foi acontecendo com o Rubião. Ele vai fazendo amizades que são só por interesse, só pessoas que estão interessadas na fortuna, no dinheiro dele,
sempre que querem uma ajudinha, um favorzinho, nananana, ali, um empréstimo, uma coisa assim. Até que chega um cara chamado Carlos, certo? Que também começa a flertar com a Sofia, e ela sempre, muito esperta, sempre flerta com os homens para ver o que ela consegue tirar de vantagem disso. E daí o Rubião fica bravo, fala, mano, como assim? Você não me quer, mas ele flerta com outro e tal, tal, tal. Daí a Sofia dá a volta nele e tal, fala, não, não é isso. Depois casa o Carlos com a prima dela, né, para não deixar assim, o negócio meio solto. E daí ela dá um jeito, que ela é muito esperta e tal, e daí o Rubião começa a ficar louco. Ele fica cada vez mais louco por essa paixão que ele tem por ela, e ele é cada vez mais explorado pelos amigos dele, que cada vez querem mais dinheiro, mais coisas, mais favores. Até que ele realmente começa a delirar, ele fica realmente insano. Ele começa a achar que ele é o Napoleão, o imperador da França, e fica muito louco. No momento ele vai lá, vai na casa da Sofia se declarar pra ela, é bem exasperado, e daí fica todo mundo assim, mano, esse cara tá perigoso, ele é muito rico, ele tem muito dinheiro, ele tá perigoso, alguém tem que intervir, e daí sugerem que o casal Palha tome conta do dinheiro dele, que sejam meio que tutores dele, assim, sabe? Que vão cuidar de todo o patrimônio dele. E daí é isso que acontece. Eles tomam posse de tudo que é do Rubião, todo o dinheiro dele. Num momento, tiram ele da casa luxuosa, colocam numa casinha mais simples. Depois da primeira oportunidade, trancam ele no hospício, certo? E daí ele foge desse hospício junto com o cachorro dele, o Quincas, e vai para Barbacena. Lá, eles não têm nem onde ficar, porque já não tinha mais nenhuma relação por lá. Ele dorme na sarjeta e morre, certo? Então, o Rubião morre pobre e na sarjeta. Esse é o fim da história dele. Esse é o resumo do enredo do livro do romance Quincas Borba, certo? Em que o protagonista é o Rubião, certo? O narrador, gente, é muito interessante a gente se atentar a esse negócio que eu já comentei com vocês, que o narrador machadiano, ele é muito perspicaz, ele é muito inteligente. E esse livro é feito por várias ironias. Ele é um narrador muito crítico, que se intromete em larga escala na narrativa, que conversa diretamente com o leitor durante a narrativa, ainda que ele seja um narrador em terceira pessoa. Ele é um narrador onisciente, ou seja, ele é como se fosse Deus, sabe? Ele entende tudo, conhece tudo de todo mundo e conhece a história inteira. Então ele é como se fosse Deus, ele sabe de tudo, certo? E ele é muito perspicaz, muito. Ele não é um narrador como o de Dom Casmurro, por exemplo, que quer dissuadir a gente, que fala de uma coisa, fala de outra. Não. Esse narrador não tem essa intenção. Ele é extremamente irônico. Ele narra com ironia, ele faz críticas sociais muito duras, de um modo irônico, de uma forma que a gente acaba nem passando, nem percebendo, sabe? A gente passa reto, não vê aquilo ali. Porque o leitor do Machado, gente, tem que ser um leitor muito atento, muito esperto, certo? O Machado, ele escreveu livros universais. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, consegue ler os livros dele e entender exatamente o que ele está falando. Consegue ter esse panorama crítico do Rio de Janeiro muito bem feito, certo? Consegue perceber como é complexo esse estilo de escrita do Machado, certo? Então é muito interessante a gente se atentar a isso que o Machado está fazendo, certo? A esse movimento de escrita dele, essa ironia que ele vai construindo, tudo bem? Como eu falei para vocês, o protagonista da história é o Rubião. Existem muitas personagens tipo aqui dentro dessa história, certo? Principalmente por causa da crítica social que o Machado está fazendo nesse livro, certo? Ele critica essa pequena burguesia carioca, mas de um movimento mais amplo, ele critica toda a sociedade brasileira que está se formando nesse momento, certo? E é importante falar disso para vocês. Existe o princípio do Humanitas, que rege toda a narrativa. Eu trouxe aqui o trecho que fala no momento em que é apresentado esse princípio, porque no momento lá em que o Rubião está cuidando do Quincas e tal, ele fala desse princípio que ele criou, né, já que ele é filósofo e tal. Eles estão falando justamente sobre morte, esse tipo de coisa, e ele comenta desse princípio do Humanitas. E é interessante, eu vou ler com vocês, eu sei que eu acabo sempre lendo o trecho depois de falar da análise, mas é importante para vocês entenderem como que é essas coisas que eu vou falar em seguida para vocês. Certo? Então vamos lá. O princípio do Humanitas. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória.
os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora o que ama, só comemora e ama, perdão, o que lhe é aprazível e vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói, ao vencido ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas. O que ele está querendo falar para a gente nesse momento? Que para o mundo funcionar, para tudo funcionar do jeito que tem que funcionar, tem que ter alguém que vence e alguém que perde, porque é natural, o homem gosta de vencer. O que ele está falando para a gente é isso, o pensamento dele é esse. Que o homem gosta de vencer. Ele fala aqui que ele só ama o que lhe é aprazível e vantajoso, pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza a ação que virtualmente a destrói. Ou seja, ele está falando que o homem só gosta de levar vantagem, ele só gosta do que faz bem, porque ele não vai gostar de uma coisa que faz mal para ele, de uma coisa que o lesa. Ele quer sempre se dar bem. Ele está querendo falar isso, que o homem lutando e batalhando, ou seja, se uma tribo vai lá e destrói a outra, ela é digna de receber aquelas batatas, ou seja, as batatas aqui simbolizam, justamente, a gente pode pensar o acúmulo de riqueza, ou seja, se você foi lá e fez o que você teve que fazer, é natural que você vai ter dinheiro, certo? Você foi lá e venceu, vocês podem pensar, nossa, professor, isso tá me lembrando uma coisa, assim. Eu falei, gente, parece muito com aquele meme da Barbie fascista, de assim, privilégios? Eu não tenho privilégios. Se meu pai é dono da empresa e eu fui contratado e virei chefe, foi porque eu mereci, sabe? É essa história mesmo. Isso se parece muito com o princípio meritocrático que a gente tem hoje em dia, de que assim, se eu for lá e batalhar e vencer, eu vou conseguir, certo? Se eu tive tal coisa, foi porque eu mereci. Se meu pai me deu uma HB20 branca quando eu fiz 18 anos, foi porque eu mereci, sabe? A gente não pode falar que é a mesma coisa, porque a gente está em momentos diferentes, certo? Mas esse germe desse pensamento neoliberal que a gente tem hoje estava nesse momento, porque na Europa, nesse momento, você tinha a burguesia tomando fôlego, certo? Já tinha esse pensamento liberal da burguesia em si, que é importado para o Brasil, em larga escala, certo? Inclusive, gente, uma coisa que a gente precisa falar, o romance chega no Brasil importado. O jeito que o Alencar escreve romances é uma cópia de como os europeus faziam, certo? Por isso que ele criou o índio, tal, tal, tal. O Machado é que conserta isso. O Alencar, lembra que eu falei dos romances urbanos dele? Ele quer fazer uma crítica social, só que ele não faz tão bem. O Machado sim faz essa crítica social ampla e muito bem feita, pelo recorte que ele pega, pelo jeito que ele escreve, entendeu? Então, o Machado, nesse momento, ele conserta o romance no Brasil, é a partir dele que a gente vai ter realmente romances realistas, críticos, bem feitos no Brasil, certo? E, nesse momento, o Machado está justamente criticando, gente, esse princípio do Humanitas, criado pelo Quincas Borba, é feito em chave irônica, é uma crítica. Esse princípio representa essa lógica neoliberal, nessa lógica liberalista burguesa que está chegando no Brasil, de que se você se esforçar, se você lutar bastante, você consegue ter sucesso, ter dinheiro. Por que acontece? Deixa eu voltar aqui o slide rapidinho. Qual é o primeiro contato que o Quincas, que o Rubião tem com essa ideia do Quincas? É quando ele tá cuidando do velho, só que ele não dá muita atenção. Ele fala, não, entendi, mano, é isso aí. Só que ele não entendeu mesmo. O primeiro momento em que ele reflete sobre isso é quando ele recebe a herança. Ele ganhou a herança, ele se viu rico assim, ele falou, mano, entendi, eu sou muito merecedor desse dinheiro, eu sou o vencedor que vai ficar com as batatas, entendeu? Ele pensa isso, mas que esforço que o Rubião teve. Ele ficou puxando o saco do velho. Que esforço é esse, gente? Fala pra mim. Que é isso? Ficar puxando o saco do outro e ganhar dinheiro? Ele acha que ele fez por merecer, sendo que foi só um golpe de sorte. Porque o velho poderia ter nem deixado dinheiro para ninguém, podia ter deixado dinheiro para qualquer pessoa. Foi sorte o que o Rubião teve. Não foi esforço, não foi trabalho. Então, o Machado criando essa personagem que pensa assim que eu mereci ganhar todo esse dinheiro, sendo que, na verdade, a gente sabe que ele não foi merecedor, é irônico. Porque, além disso, o Rubião vai ter uma inversão. O Quincas era o velho rico da lancha e o Rubião era quem era o sugar baby que queria pegar o dinheiro. Você tem uma inversão disso. O Rubião vai virar o velho rico da lancha e vai ter todas aquelas pessoas que querem se aproveitar dele, certo? O casal Palha, outras pessoas que ele encontra no Rio de Janeiro, políticos inclusive, porque o que acontece? Nesse momento no Brasil, a gente acabou de sair da escravidão. Então o que a gente tem no Brasil? Gente que tem terras e gente que trabalha nessas terras. Só tem isso no Brasil. Gente que é rico e gente que é pobre.
E você tem essa pequena classe social liberal, que é de professores, esse tipo de profissional, certo? Que ganha um pouco mais de dinheiro, mas que nunca vai ser rico, certo? Então, no Brasil, nesse momento, a gente tem quem tem dinheiro, os latifundiários, que é essa galera que vem desde o império, da baixa burguesia, que detém terras, detém poder, e os escravizados, recém-libertos, e outras pessoas pobres que têm que trabalhar para esses senhores. Ou seja, essa relação deles é direta. Certo? Tem um crítico muito importante, inclusive o Roberto Schwartz, que traça bem esse panorama crítico que muito incomodava o Machado de Assis. Que você tem essas duas classes. E no meio delas, você tem esses profissionais liberais, como o Rubião, que é professor, que teoricamente ele pode trabalhar e ganhar todo o dinheiro para ele virar rico. Só que isso nunca vai acontecer. Imagina o quanto que esse professor vai ter que trabalhar para conseguir ter metade do dinheiro que o Quincas tinha. Entendeu? Muito. É absurdo. Certo? Então, ele, essa camada, que são esses puxa-sacos, essas pessoas que pedem favores aos ricos, justamente fazem isso porque sabem que elas só vão ter condições de ter mais dinheiro, de chegar num lugar socialmente mais elevado, se elas pedirem favores, se elas, porque elas dependem economicamente dessas pessoas para elas terem mais dinheiro. Porque quem é rico, desde que o Brasil é Brasil, até hoje, continua sendo rico, gente. Essa camada burguesa, que, gente, burguês não trabalha. Burguês é detentor dos meios de produções. Burguês é quem não precisa trabalhar, certo? É quem que, se quiser parar de trabalhar hoje, vive bem o resto da vida, os netos vão ter herança, certo? Isso é ser burguês. Se você, apesar de ser trabalhador, tem bastante dinheiro, mas no momento que você é demitido, dentro de um tempo você vai perder seu dinheiro, certo? Burguês é quem não precisa trabalhar. É quem ganha dinheiro a partir da exploração do trabalho do outro. Isso é um burguês, certo? E a burguesia brasileira é a mesma desde esse tempo, até hoje em dia. Desde que o Brasil é Brasil, a burguesia é a mesma, certo? Ela não tem muita movimentação social dentro da burguesia, certo? A gente tem hoje em dia uma classe média muito larga, em que pessoas saem da pobreza e vão para a classe média, tem várias divisões, tal. Mas, enfim, não vamos falar de hoje, estamos falando do Rio de Janeiro dessa época, em que essa classe de profissionais liberais que estava surgindo, com o Rubião, por exemplo, enxerga que ela precisa de favores da classe alta, dos burgueses, dos latifundiários, vamos usar esse termo nesse momento, dos latifundiários, para ela poder ter dinheiro. Então, no momento em que ele se torna esse homem rico, os outros vão querer se aproveitar disso, vão explorar ele, vão pegar favores dele, porque ele é muito ingênuo, gente. Não dá nem para falar que o Rubião quer se aproveitar do Quincas porque ele é ingênuo. Ele é um cara muito ingênuo. Ele só quer melhorar um pouquinho de vida, mas ele acaba recebendo a bolada da vida dele, sabe? Daí ele fica completamente perdido. Ele não sabe lidar com isso. Certo? Ele é explorado. Ou seja, o Machado está denunciando isso. Ele pega uma personagem que acredita no princípio da Humanitas, que acredita que ela batalhando, ela vai vencer na vida, que realmente recebe por pura sorte esse dinheiro e acha que foi merecimento. Daí, na hora que ela vai para o mundo real, com outras pessoas, ele é explorado. Ele mostra essa narrativa do Quincas, do Rubião, perdão, a narrativa do livro Quincas Barba, mostra que esse princípio é falho, de que não existe isso. O vencedor não leva as batatas, certo? O Rubião, ao se achar vencedor e achar digno de levar as batatas, ele muda o estilo de vida dele e perde todas essas batatas. Ou seja, nem sempre o vencedor fica com as batatas, porque nem sempre se é merecedor disso, nem sempre isso vai acontecer, certo? E isso mostra que é falho essa lógica neoliberal de que, se eu for batalhar na vida eu vou conseguir. Nem sempre você vai conseguir, gente. Tem uma série de outros fatores externos que independem de você, certo? Então essa lógica é falha. Ele mostra através da narrativa de vida do Rubião, quando ele vai para o Rio de Janeiro, isso. Então, inclusive, os espaços são muito importantes, porque Barbacena representa esse espaço pobre no interior do Brasil, em que ele vivia lá e tal, e o Rio de Janeiro representa o espaço mais luxuoso, rico, da ascensão social. Porque quando ele está rico, ele fica lá no Rio. Só que esse mesmo espaço da ascensão social é onde ele é explorado, onde ele é humilhado, onde ele perde tudo. E a partir do momento que ele fica pobre, ele sai desse espaço e volta para Barbacena, onde ele morre. Então, esses espaços são significativos. Certo? Essa narrativa dele é significativa. Tudo bem? Justamente por essa lógica que eu falei para vocês. Ele põe em xeque essa lógica do Humanitas e mostra que ela é falha. Que não é assim que acontece. Certo? E, inclusive, que as pessoas são aproveitadoras. O Machado, ele escancara, ele fala, gente, o Brasil é isso aqui. Certo? A gente consegue ler nas linhas da narrativa do Machado uma aproximação muito grande com a realidade carioca daquele momento, certo? Então, isso é uma boa literatura. Se a gente for pensar lá no Antônio Cândido, que é outro crítico, quando você consegue ler nas linhas da narrativa vários fenômenos sociais que aconteciam naquele momento, você consegue identificar ali. Porque o Rio de Janeiro, criado dentro dessa narrativa do Machado,
se aproxima muito com o Rio de Janeiro daquela época, certo? As relações sociais, a forma como elas são feitas, as relações de poder, a forma como a exploração acontece, tudo isso é muito similar à realidade, certo? Então, o tempo também, gente, ele acompanha alguns anos da vida do Rubião, então não é necessariamente tão importante, porque não é um tempo psicológico nem nada disso, certo? Então, gente, eu acho que estamos bem sobre Machado de Assis. Esse é um livro muito interessante, que escancara muito esse jeito crítico do Machado, de como ele realmente arromba todas as portas e escancara essa burguesia carioca, certo? Como ela está se construindo, como ela é totalmente dependente dessas relações de favor, como ela realmente explora e humilha e suga o máximo que ela pode dessas pessoas, certo? Principalmente ingênuas como o Rubião, e de como a única personagem boa desse livro realmente é o cachorrinho Quincas, inclusive que tadinho do cachorrinho, né? Mas enfim, gente, muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma aulinha. Um beijo para vocês e até a próxima.